A nossa geração tá com uma cara diferente. O pensamento de ontem tá dando lugar a novas possibilidades. Cuidar da saúde não é algo novo, mas existe um novo jeito de se cuidar. O cuidado velho é estudar doenças, o cuidado novo é estudar a saúde. Ser jovem era apenas uma idade, agora uma mentalidade. O cuidado velho é viver mais, o cuidado novo é viver mais e melhor. E se revolucionamos a forma como nos cuidamos, por que não revolucionar a forma como trabalhamos? O jeito velho era apenas um caminho. O novo são vários. O que era uma grande aposta, agora são possibilidades de sucesso. Antes você estava sozinho. Hoje estamos todos juntos. Mais do que uma marca, uma comunidade. Porque evoluir é fazer diferente. É mudar. O mundo tá mudando. O mundo tá ficando cada vez mais Hive. Hive, bem-vindo ao novo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê o café? Café, cadê o café? Hoje tá na aguinha, Carlinha ali. Pô, água, meu. Cadê o café? Tem que ter café para assistir o Go Hive. Tudo bem, gente? Tem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo na paz? Espero que sim. Deus abençoe vocês aí, que seja um dia muito bom. Bem-vindo, Júlio! Bem-vindo, Júlio! Acabou junho. Acabou as festas juninas? Não, porque o brasileiro agora criou as festas julinas. Então continuamos em ritmo de quadrilha. Porém, acabou um mês maravilhoso. Junho, o fechamento ontem foi incrível. Parabéns para todos vocês. Que dia, que força de vendas, né? Ontem, nossa, a gente bateu recorde de vendas ontem, foi muito bom. Então, parabéns para todos vocês que se esforçaram, que deram o seu melhor até às 11h59 do fechamento de ontem, tá? Parabéns, aproveitando a promoção do último minuto, né? Com nossos best-sellers promocionados. Então, foi tudo muito legal. E julho já começa com tudo, né? Eu espero que você esteja aí na ponta dos cascos para acelerar nesse mês de julho, porque esse mês promete, e eu já vou dar um spoiler, tá? Já vai começar com novidade. Então, se você está atento e atenta aí às comunicações da Hive, tá? Olha lá, melhor mês do ano, com certeza é aniversário da Aline, né? A julho deve ser o aniversário da Aline. Mas se você está atento às comunicações da Hive, abra os olhos, a cabeça, o coração e os ouvidos, porque logo logo você receberá uma comunicação extraordinária para que você aproveite julho e seja um julho extraordinário, tá? Importante, hein? Hoje à noite nós temos a nossa Go Hive. Então, se você ainda não anotou na sua agenda e não bloqueou todo dia 1 de todos os meses, às 8 horas, nós temos a nossa tradicional Go Hive no nosso canal do YouTube. Você tem que estar lá. Por quê? Por que que tem que estar lá, Cadu? Você é meu chefe? Não, não sou seu chefe. Mas eu quero o seu sucesso. E é impressionante. Não é coincidência, viu, gente? Existem padrões comportamentais que a gente identifica em quem está tendo sucesso. Todo mundo que tem sucesso está conectado na Go Hive todo mês, ao vivo, tá? E além disso, claro, conecta o seu time na Go Hive ao vivo. Se você é um afiliado Pro e tem afiliados no seu time, conectam as pessoas, porque é ali que dá o start do mês, né? É ali que você dá o pontapé inicial, é ali que você começa o seu mês. Porque se você esperar para ver a Go Hive daqui 3 dias gravados, você já perdeu 3 dias do mês. Então, bora se comprometer a estar conectado hoje às 8 horas. Mas hoje, aqui na nossa Go Hive, deixa eu tomar mais um cafezinho. Tomem seu café, tomem seu café. Hoje, aqui na nossa Conexão Hive, e depois, aliás, deixa eu fazer já também um parênteses. Acabando a Conexão Hive aqui nesse mesmo link, quem puder, fica por mais 30 minutos, porque a gente vai ter 30 minutinhos de ação, tá? Capitaneadas aí pela Andrea e pela Miriam. Então, a Andrea e a Miriam vão dar um show aqui para vocês.
para que daqui, depois que eu falar aqui um pouquinho, elas já assumem aqui a batuta e elas vão dar um treinamento e vão puxar alguns minutinhos de ação, de prática com vocês nos próximos minutos, tá? Então, fiquem também até o final, até umas 9 horas aí dentro do dia de hoje. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre um assunto, duas feras, Carmen, verdade, viu? Duas feras maravilhosas. Vamos lá, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que talvez para você que já está voando em vendas, não faça tanto sentido. Aliás, até faz sentido, mas não sirva tanto para você. Mas mesmo que você esteja voando em vendas e não sirva muito para você, eu tenho certeza que vai servir para alguém e vai servir para alguém, eventualmente até do seu time, que você precisa entender isso para poder compartilhar e poder curar essa dor que existe na maioria das pessoas. Qual dor, Cadu? O tal do medo ou da vergonha em vender. Tem muita gente hoje que tem medo ou vergonha de vender, tá? E eu queria saber de maneira extremamente verdadeira, aqui papo reto, do jeito que eu gosto. Quem aqui ainda tem um pouquinho que seja, de medo ou de vergonha de vender? Fala pra mim no chat. Fala a verdade, hein? Fala a verdade. Deus tá vendo. Deus tá vendo, Deus tá vendo. Olha lá. O iPhone tem medo. Quem que é o iPhone? Pôs o nome aí, tia. iPhone. iPhone tem medo de vender. Quem mais tem medo de vender? Quem é? A Aline tem medo de vender. Cris tem medo de vender. Não acredito. Fátima, um pouquinho. Legal. Marcinha tá voando, né? Mariana. Só não, eu tenho medo e vergonha. Ai, Mariana, eu te entendo, tá? Fica tranquila. Acontece. Olha lá, o pessoal tem medo, olha lá. iPhone da Marici. O iPhone da Marici também tem medo, um pouquinho às vezes. A Érica, às vezes, mas melhorei. Doutor, tem medo de vergonha. Desde às vezes. Gente, vamos lá. Ai, que legal. Sempre aparece, gente. Sempre aparece. Por quê? Porque é normal, né? Especialmente para quem nunca trabalhou com isso, para quem nunca vendeu. E principalmente, sabe para quem que vendas e vergonha e medo mais aparecem? Para quem não entende direito ainda o que é vender, o significado de vendas, e para quem principalmente já teve alguma experiência ruim com vendas, tá? Normalmente você firmou um preconceito na sua cabeça a respeito de vender, e isso ficou estampado, ficou impresso na sua retina de forma que sempre que você vê vendas, ou que você fala de vendas, ou que você se vê fazendo vendas, você tem um certo bloqueio, uma certa crença que te limita a poder voar dentro desse negócio. E eu tenho que dizer para você, você precisa eliminar isso da sua vida. Se eliminar isso. Porque, poxa, se a sua principal atividade na Hive é vender, e você tem medo ou vergonha de vender, você concorda que não vai rolar? Não vai rolar, não vai dar liga. Você vai ficar travada, você não vai voar, você não vai crescer, você vai ficar incomodada cada vez que você for trabalhar. E é muito ruim você toda vez ter que produzir, ter que colocar a mão na massa, mas ter nojo da farinha. Entende? Pô, eu sou boleira, mas eu tenho nojo de farinha. Eu sou médico, eu tenho nojo de sangue. Não dá, é incongruente, é incompatível uma atividade com outra. Gente, você precisa curar isso. E isso é um processo, não é, beleza, do dia para noite, agora eu não tenho mais medo. É um processo, mas você tem que se desafiar. E eu vou compartilhar com você aqui algumas dicas para que você possa melhorar, curar, salvar-se deste caos que é o medo de vender e a vergonha de vender. Certo? Vamos lá, tomem nota que hoje aqui é rápido, rasteiro e depois eu vou passar a bola para as meninas, tá? Primeira situação, primeiro motivo, primeira causa e consequência do medo de vender, tá? É o apego emocional ao resultado. As pessoas, elas ficam muito apegadas ao vender, ou seja, ao resultado, à consequência, venda. Elas ficam olhando pro vou conseguir vender esse produto ou não. E isso trava as pessoas. Por quê? Porque elas não conseguem entender que o segredo está no processo. Venda é apenas uma consequência de um processo, muitas vezes relacional,
bem conduzido. Então, a primeira dica para você perder o medo de vender: tira o peso do resultado do processo, sabe? Desapega emocionalmente se você vai conseguir vender o produto ou não para aquela pessoa. Isso não é o mais importante. O seu foco tem que estar canalizado no processo de venda. E aí, quando você aprende a curtir o processo, o que é o processo, Cadu, que você fala? O processo. Gente, é você sentar, trabalhar bem a sua lista de nomes. É você qualificar, segmentar, analisar, qualificar essa sua lista, de forma que você comece a fazer algumas abordagens direcionadas, algumas abordagens diretas, personalizadas, com um perfil consultivo. E você agendar alguns bate-papos ou mandar algumas informações por WhatsApp. E a pessoa do lado de lá começar a fazer pergunta para você sobre o seu produto e você começar a responder. Ou você num evento começar a falar com alguma pessoa a respeito de um produto específico. Ou você num café sentar com alguém para poder falar sobre o portfólio da Hive. E ali você começar a trocar uma ideia sobre saúde, sobre bem-estar, sobre a importância da saúde preventiva, sobre a importância da suplementação, sobre a importância da boa nutrição, sobre a importância dos macro e do micronutrientes de acordo com aquele objetivo da pessoa. Quando você começa a se envolver no processo, tirando o peso do e aí, ela vai comprar ou não vai? Né? E aí, ela vai pagar à vista, parcelada. E aí, como é que eu faço para oferecer isso para... Quando você tira esse peso do resultado e coloca toda a sua energia canalizada no processo e aprende a curtir esse processo, venda se torna muito mais leve, tá? Então, desapego do resultado, foco no processo, curte o processo. Aprenda que você tem que colocar uma rotina em prática. O seu trabalho não é vender, o seu trabalho é fazer o processo de venda. A venda, enquanto consequência, não está 100% sob o seu controle. O processo está. O processo você conduz. O resultado, às vezes não, porque às vezes você está lá fazendo o processo bonitinho e seu cliente está sem dinheiro. Ou seu cliente acabou de comprar a creatina de uma outra marca. Ele vai falar, espera um pouquinho, a gente conversa daqui a um tempo. Ou você descobre falando de um produto que no meio do caminho, sei lá, ele não pode consumir um produto que tenha lactose. E aí ele não pode consumir, por exemplo, whey protein. O que eu quero dizer é, se você fizer bem feito o processo, o resultado vendas vai melhorar. A sua chance de conversão aumenta muito. Mas ainda assim não está 100% sob o seu controle. Não é lá que tem que estar o foco. Se aquilo que condiciona o seu sucesso é o seu processo, foca no processo. Tira o peso do resultado, tira o peso daquilo que vai acontecer ou não vai acontecer. Deixa de ser ansioso, mulher. Tá bom? Primeiro, ok? Segundo, isso para mim mudou o meu jogo, tá? Isso que eu vou falar pra vocês aqui mudou o meu jogo, porque algumas coisas na nossa vida elas marcam, né? Isso que eu vou conversar com vocês marcou a minha vida, porque quando eu consegui mudar essa configuração mental dentro de mim, é uma configuração mental, é um mindset, né, que a gente fala. Se você conseguir mudar, sabe, fazer um ressignificar, sabe, tudo isso que eu vou falar aqui, muda o jogo, muda o jogo. Que é o quê, Cadu? Vender é fazer o bem. Eu passei a acreditar nisso de uma maneira tão indiscutível, de que quando eu estava falando do meu produto para alguém, eu estava fazendo bem para ela, que qualquer tipo de bloqueio com essa convicção dissipou-se. Porque como é que eu posso ter medo ou vergonha de fazer o bem para alguém? Não existe. O sentimento medo e vergonha não coexiste com a benevolência. Não coexiste com você tá indo realmente ajudar alguém. Tá indo realmente dar a mão para alguém. Tá indo realmente ajudar a mudar positivamente a vida de alguém. Não existe medo disso. Você se nutre de coragem, você se nutre de prazer, você se nutre de tesão, você se nutre de energia, você se nutre de, sabe, de testosterona.
Porque você está indo ajudar as pessoas. Você está indo levar algo bom para elas. Você acredita nisso realmente? E isso, repito, é uma configuração mental. Mental. Você vai ter que trabalhar isso todo santo dia, cara. Vender é fazer o bem. E aí meio que você fala, dane-se se ela não quer. Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô fazendo a minha parte. Se ela não quer, se ela não entendeu, se ela não, se ela, sei lá, dormiu de calça jeans, não tá querendo conversa, não é minha responsabilidade. Eu tô indo fazer o bem pra ela, sabe? Eu tô indo levar algo bom. Se você crê nisso, gente, acaba qualquer problema. Qualquer problema que você tenha com medo ou vergonha de vender. E aí fica aqui a minha provocação. Você acredita nisso? Quando você está levando raiva para as pessoas, quando você vai falar de Lose It, quando você vai falar de Nimbus, quando você vai falar de Reskin, com pessoas que, óbvio, você pré-qualificou, você sabe que elas querem falar sobre esse assunto, que elas podem ser potenciais consumidoras desse produto. Quando você foi falar com elas sobre isso, você colocou no seu coração que falar com elas sobre isso significa ir fazer o bem para elas, tá? Isso é muito significativo, tá? Então, vender não é empurrar. Vender não é insistir. Vender não é só oferecer. Vender é fazer o bem. E aí, se você conecta focar no processo com fazer o bem, porque quando eu falo focar no processo, é importante que o processo seja bem feito. Que você fale de Nimbus com quem pode consumir Nimbus, com quem quer consumir Nimbus. Esse sentimento meio de tô forçando, ou nossa, não quero ser chata, aparece muito quando você tenta. Sabe aquele brinquedinho de criança que tem lá um caminhãozinho, e em cima do caminhãozinho tem um triângulo, uma bolinha, um quadrado e um losango, sabe? E aí tem as quatro pecinhas, pra você poder ensinar o bebezinho a enfiar as pecinhas no buraquinho certo. Quando você tem aquela sensação de que você está sendo chato, que você está sendo chata, invasivo, intrometido e caramba, é quando você tenta pegar a bolinha e enfiar no losango. Aí não entra, aí você fica forçando, aí o criado do nenê vai lá e fica forçando, você fala, não, filho, é aqui, ó, plac. Aí entra. Aí ele vai lá, pega a pecinha e de novo tenta enfiar na estrelinha, e não é na estrelinha, caramba, era um outro. Ou seja, é quando você tenta oferecer nimbus para quem quer consumir Lose It. E aí você fica no negócio de forçar, de empurrar, e não é por aí. Se você entende que o processo de qualificação, de diagnóstico do seu lead, do seu prospect, é parte importante do processo, a venda sai muito mais leve, muito mais fluida, certo? Então, entender, curtir o processo e ao mesmo desapegando do resultado venda e ao mesmo tempo entender que ao cumprir com esse processo, está fazendo bem para alguém, é transformador. E aí, por fim, gente, de verdade, tá? Não sou coach, né? Não tô aqui para fazer vocês fecharem os olhos e encontrarem o segredo da vida. Mas, cara, é a velha história, né? Você tem que ter coragem, você tem que ter autoconfiança. Se no final do dia você não for uma pessoa que se nutre de coragem, ou seja, você vai agir mesmo com medo, por quê? Por que que a coragem ela é importante dentro desse contexto todo que eu tô dando para vocês? Porque o medo não dissipa do dia para noite. Então você vai ter que aumentar a sua dose de coragem para que você vá agir mesmo com medo, certo? Mas o que eu quero dizer com isso? Se você mesmo com medo não for para ação, você vai ficar travada, porque o terceiro e principal, talvez, remédio, né, para você curar o seu medo, é você transformar vendas, o processo, em algo natural. Isso só vai acontecer com a prática. Só vai acontecer com a prática, com a repetição, com você colocar a mão na massa. Porque vender é uma habilidade. Assim como fazer bolo é uma habilidade. Você vai ter que fazer muito bolo até seu bolo ficar bom. A não ser que você tenha o dom de fazer bolos, que o primeiro que você faça já é um bolo de confeiteiro absurdo. Mas normalmente a maioria das pessoas comuns, como eu, como você, vai levar um tempo a começar a ficar bom naquilo que você está se propondo a fazer. Vendas é igualzinho. Então, se você tem medo, se você tem vergonha, e você não tiver coragem para poder ir para cima e falar, cara, eu vou fazer. Ai, meu Deus, você sua, né? Sua. Fica com o subaco suado, mão suada, nervosa, tensa, fala tudo errado, boca seca. Faz parte. Faz parte.
Você vai ter que lidar com esse medo muitas vezes com a coragem. Não apenas com vender, fazer o bem. Tem que falar, cara, vou com medo, vou enfrentar esse negócio aqui. Morro de medo de altura. Vamos pular de bungee jump? Vamos. É mais ou menos isso. Tá afim de passar por esse desafio? Tem que estar. Senão você nunca vai pular do bungee jump. E aí você nunca vai superar esse medo. E aí você nunca vai vender. Simples assim. Então você tem que lidar com isso. Você precisa ter coragem para enfrentar, para que essa coragem te traga as horas de voo necessárias para que você se torne uma boa pilota. Entendeu? Um bom piloto. É quase que uma condição você enfrentar esse medo para poder cumprir as horas necessárias de prática para você ficar boa naquilo que você se propôs a fazer. E nisso a coragem vai ajudar, a autoconfiança vai ajudar, crença no produto ajuda. Quando você acredita no seu produto, quando você acredita na sua marca, quando você acredita, enfim, no mercado que você está inserida, você acredita que é importante levar mais saúde, bem-estar. Você acredita que ao fazer isso você vai estar ajudando as pessoas? Você acredita que você tem um público-alvo gigantesco para poder oferecer raiva? Você acredita que os produtos realmente são eficientes, trazem benefícios? Quanto mais se alimenta dessa confiança, dessa autoconfiança, dessa crença, quanto mais você estuda, mais você conhece o processo de vendas, mais você conhece a trilha de vendas, mais você conhece os produtos. É natural que você comece a moldar cada vez mais o seu conhecimento, sua autoconfiança, sua coragem, abastecer esses valores mais nobres da nossa vida, para que esses valores eles se superem, né? O medo e a vergonha que estão aqui na sua cabeça muitas vezes e nem estão na cabeça do seu prospect. O seu prospect não vai te morder. De verdade, gente, vamos ser honestos aqui, ninguém tá nem aí pra gente, ninguém tá nem aí pra você. A vida não gira em torno do seu umbigo. Ai, nossa, o que as pessoas vão pensar? Vão pensar bosta nenhuma, para com isso. Você acha que vão pensar em você? Para, vai, gente, para. Acha que pensa em mim? Nem pensa em mim, cara, nem eu penso em mim. Quem vai pensar em mim? Ah, eles vão morrer de vergonha, vão morrer de vergonha. Por quê? Você acha que as pessoas estão olhando? Você sai na rua, todo mundo olha pra você saindo da sua casa, assim, olha, vai vender. Claro que não, meu. Você passa despercebido o tempo inteiro pela vida de todo mundo. Para. O mundo não gira em torno do seu umbigo. Então não precisa ter esse tipo de crença maluca que a gente tem do planeta. Não é assim que funciona a vida. Mas eu entendo e eu respeito. Pois eu tô te dando aqui diversas ferramentas. Mas tenha mais leveza, cara. Sabe? Tenha mais leveza. Dá mais risada das cagadas que você faz, entende? Seja mais feliz. Vai, sabe? Vai rir das besteiras, entendeu? Vai ser feliz, vai curtir. Enjoy, né? Enjoy, baby. Sabe? Acho que esse é um dos segredos, entendeu? Não é ser bobalhão, não é isso. Não tô sugerindo que você seja bobalhão ou bobalhona. Mas eu quero que você seja mais leve, cara. O mundo não tá olhando pra você, o mundo tá cagando porque você tá fazendo, porque tá todo mundo com problema, gente. Você acha que tem tempo de ficar olhando pra você e pensando se você tá vendendo, se não tá vendendo, que vergonha, que medo, tá nada. Então, muitas vezes, isso tudo tá na nossa cabecinha oca e não na realidade. Isso é uma coisa ilusória que foi implementada aqui dentro, tá? Tira isso da sua cabeça. Ao contrário, tenho certeza, cara. Você que tá aqui com a raiva, você que tá ouvindo a gente aqui todo dia de manhã, ensinando-se a vender, dando dica, bababá, bababá. Cara, você já sabe fazer o bem. Você já sabe levar o produto de maneira profissional. As pessoas vão ser gratas a você. Gratas. Acredita. Se você fizer um bom trabalho, de acordo com o que a gente está ensinando vocês aqui, as pessoas vão ser gratas por você estar indo oferecer raiva. Não vão ficar, ai meu Deus. Não, elas vão ser gratas, falar obrigado. Ela pode até não comprar. Desapega do resultado, meu bem. Desapega do resultado, bem. Desapega. Não se preocupa com isso. Ela pode até não comprar, mas ela vai ser grata, ela vai ser bem atendida. Ninguém quer ser convencida de algo. Ninguém quer ser empurrada a algo. Mas todo mundo vai ser grato quando realmente vê genuinamente que dentro do seu trabalho existe um interesse de ajudar. Tá bom? É isso? Ó, vamos lá. Eu vou deixar a ação hoje com as meninas, tá? Mas eu quero sugerir uma postagem no seu Instagram. Que você hoje, bom, você vai entender que você vai ter que fazer uma postagem hoje especial. Fica atento às comunicações da raiva, já falei, hein? Mas eu quero que você faça hoje, abre uma caixinha de perguntas no seu Instagram. E interaja com os seus seguidores a respeito do medo ou da vergonha de vender. Pergunta para as pessoas, você que trabalha com vendas, ou mesmo que você não trabalhe com vendas, você tem vergonha ou medo de vender?
Sabe? O que que você pensa sobre medo e vergonha de vender? Enfim, abre uma caixinha para que você possa iniciar interações com as pessoas que te seguem. Para falar um pouco, ela vai te responder e você pode chamar ela inbox ali no direct. Ai, nossa, você também tem vergonha? Eu também tinha um pouco tal, mas nossa, vi um treinamento hoje, foi super legal. Papapá, papapá. Vou te mandar o link, pode até mandar o link para a pessoa. E aí você pode começar a construir também um relacionamento com os seus seguidores, não apenas de comprar ou vender produto, mas também em agregar valor a respeito de algo tão valioso que é vendas. Tá bom? É isso, deixa eu terminar a minha gravação aqui que a gente já continua com as meninas. Espera aí.